Fala galera, aula 13 do nosso curso de Tableau. Hoje a gente vai aprender a fazer essa distribuição aqui, onde a gente vai aprender a criar bins, compartimentos, que a gente chama aqui no Tableau, que nada mais do que a gente agrupar, por exemplo, de pessoas de 20 a 25 anos, de 25 a 30 e assim por diante. Olá e sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Thiago Grotti e hoje a ideia é criar compartimentos. Essa é a aula 13 do nosso curso, então por favor, preciso da ajuda de vocês, já aproveita, já deixa o like. Se você está vendo aí direto, se inscreve, tem 13 aulas e vai vir muito mais pela frente, beleza? Eu estou usando aquele dado que a gente já... Na última aula foi mais para eu conseguir alterar o dataset, que eu queria utilizar esse aqui agora, tá? E aí eu já joguei um gráfico rápido lá, só para ter um tipo de gráfico, porque eu gosto de colocar aulas um pouco mais curtas e já direto ao ponto. Bom, vamos lá então criar essa distribuição. Eu vou colocar aqui uma planilha. E qual é a ideia hoje? É a gente entender desse nosso novo dataset quais são as idades dos nossos clientes. E para a gente fazer esse tipo de análise, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. A gente tem uma medida aqui chamada idade. Vamos colocar essa idade em colunas, beleza? E vamos colocar aqui em linhas essa medida chamada contagem, beleza? Bom, olha o que ele fez. Bom, primeiro, o que é essa contagem que eu acabei de jogar aqui, né? Que é essa medida aqui. Nada mais é do que o número, ó, ele até explica aqui, ó, um campo gerado conta o número de registros nessa tabela. Então, por exemplo, eu tenho 10.000 lá registros, ele vai colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, até os 10.000 para contar ali o registro. E aí ele vai pegar, por exemplo, lá do registro 1, a idade tal, do registro 2, idade tal, e assim por diante. Então, nada mais é do que contar todos os clientes que eu tenho nessa minha tabela, beleza? Então, olha só, quando eu jogo isso aqui direto, o Tableau, como ele tem aquele conceito de agregação e granularidade, o que ele faz? Ele automaticamente, como a gente está trabalhando com uma medida, ele entende que ele tem que somar isso. Então, o que ele fez, para vocês entenderem? Ele pegou a idade e somou todas as idades. E deu ali, ó, 389.218, certo? O que não faz sentido nenhum para a gente é a soma dessas idades. Beleza? E como que eu faço para eu alterar isso, então? Para que ele entenda que isso, ele não é uma medida, ele não tem que somar, ele não tem que fazer nada. Ele simplesmente tem que contemplar essas idades, uma para cada registro, certo? Ou seja, registro 1, tantos anos, registro 2, tantos anos, e aí ele vai criar um gráfico. Olha só, é muito simples a gente alterar isso. Eu vou vir aqui na minha idade, né, aqui na minha coluna, ó, e vou colocar aqui, na verdade, ela é uma dimensão e ela não é uma medida. E olha lá, ele já conseguiu entender, fez esse gráfico aqui de linha pra gente, onde a gente consegue ver aonde está concentrado a maior quantidade de pessoas por idade. Por exemplo, a gente consegue ver que a maior quantidade das idades das pessoas, elas estão aqui entre, digamos, vamos lá, 25 e 45 anos, né? Que é esse pico maior aqui de idades que, olha só, eles fazem a contagem agora por idade. Então, 38 tem 447 pessoas, 37, 36 e assim por diante. Mas mesmo assim, esse dado, ele ainda ajuda a gente, porque tem alguns dados que eles vêm em forma que eles contemplam até os meses que as pessoas têm. Por exemplo, 34 anos e 11 meses, 34 anos e 2 meses e assim por diante. Só que pensa a bagunça que ficaria isso quando a gente fosse plotar um gráfico de linha.
Pode ter uma pessoa com 34 anos,1 e pode ter 5 pessoas com 34 anos,5, ou pode ter nenhuma com 34,6, e aí o gráfico ia ficar cheio de pico. Então, para a gente resolver esse tipo de problema, é interessante que a gente crie grupos para a gente entender o comportamento da idade dos nossos clientes. Como assim criar grupo? É simples. Por exemplo, vamos lá ver, de 20 a 25 anos, quantas pessoas tem? De 25 a 30, de 30 a 35, e assim a gente consegue criar barras e ver ali muito mais facilmente como que se comporta a idade aí nos nossos dados. Como que eu crio esse bin, né, que a gente chama bin, esse compartimento, né, esse grupo? A gente vai vir aqui, em idade, vai clicar com o botão direito ou aqui na setinha e vai colocar em criar. E aí você vai criar um compartimento. Beleza? Se você der uma olhada aqui, qual é o tamanho do compartimento? O que é isso? Isso é exatamente o que eu tinha acabado de falar. A gente quer que esse compartimento ele seja, por exemplo, dos 20 ao 30, dos 30 ao 40, do 40 ao 50, então teria que ser 10 anos. Ou quero que ele vá de 20 a 25, de 25... E aí é uma questão sua que vai fazer parte aí daquilo que você quer alcançar. Eu prefiro colocar, por exemplo, nesse caso, eu vou colocar de 5 em 5 anos. Para a gente dar uma olhada com um pouco mais de precisão quais são as idades mais recorrentes nesse meu dado. Então eu vou colocar 5 e vou colocar OK. E agora eu vou substituir essa idade que está aqui em colunas, eu vou jogar ela fora, e aí essa idade compartimento que a gente acabou de criar, a gente vai jogar lá. E aí está feita a nossa distribuição. Olha como fica simples da gente entender. A maior quantidade de pessoas tem entre 35 e 39,11 meses até o último dia, porque ele contempla o número da esquerda, digamos assim, ou seja, do 35, mas não contempla o 40. Então, é assim que a gente lê quando a gente faz esse agrupamento, beleza? Agora vamos dar uma olhada assim entre mulheres e homens. Qual é a quantidade aqui de clientes nossos? Então, a gente vai colocar o gênero, aqui em cor. E aqui está, eu já mudei a paleta de cores, né? Você já sabe mudar também, vai vir em cor, editar as cores. Você coloca aqui o que você quiser e deixa aí do jeito que você quiser. Vamos só deixar um pouquinho mais bonito isso, mostrar aqui a contagem no rótulo. Lembra da dica que eu dei? Aperta o Ctrl, joga em rótulo. Beleza. Então, olha só. Aqui nós temos, na idade entre 35 e 39,11 anos, a gente tem 1.297 homens e 1.011 mulheres. E aí ficou muito mais fácil da gente entender. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu estou lançando aí aulas curtas, direto ao ponto, mas que realmente são muito úteis. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e um grande abraço.